Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por cumprimentar o Sr. Engenheiro Mário Lino. Muitas e muitas horas passamos nós nesta sala e noutras salas desta casa a discutir matérias como esta, matérias como precisamente a travessia ferroviária do Tejo e a ligação do eixo Lisboa-Setúbal e estivemos em debates em que o PCP levantava naquela altura, 2005, 2008, problemas como a impossibilidade de utilização pelos utentes do comboio da Fertagos do passo social intermodal, sendo apenas possível utilizar passos combinados ou assinaturas de linha do operador, quer para o serviço de transporte ferroviário, quer para as linhas rodoviárias complementares. Denunciámos na altura a flagrante insuficiência de material circulante afeto ao serviço concessionado, verificada de forma particularmente clara desde outubro de 2004, com a extensão da concessão a Setúbal, passando de uma extensão de 26 para 52 km, sem qualquer incremento do material circulante, ao contrário do inicialmente previsto. E falámos, nessa altura, da oferta manifestamente insuficiente no serviço prestado, precisamente em consequência dessa insuficiência do material circulante, tendo inclusivamente na altura sido reduzida com a extensão do transporte a Setúbal de 8 para 6 comboios por hora, na zona de maior densidade, e frequência de comboios fora das horas de ponta de 3 comboios, de 1 comboio por hora até Setúbal, peço desculpa, de 1 comboio por hora até Setúbal. E esta oferta diminuta e descoordenada ao nível do transporte rodoviário complementar e a insuficiência do transporte ferroviário. Entretanto, havia uma questão incontornável, já desde o início desta exploração e do serviço ferroviário com esta PPP, que era a profunda desigualdade no tarifário praticado. Ou seja, os preços eram significativamente mais elevados neste serviço do que em todas as outras linhas de transporte ferroviário na área de Lisboa, que é exemplo, aliás, na altura tivemos a ocasião de dar nota de uma tabela que comparava os preços das tarifas em distâncias equivalentes de percursos até Lisboa, em que o preço por quilómetro entre a CP e a Fertagos chegavam ao ponto de ser o dobro, o dobro do preço por quilómetro pago na tarifa pelo utente. Já na altura era 46 euros no passo de Lisboa para a Zambuja e 106 euros no passo de Lisboa-Setúbal. Portanto, as pessoas pagavam muito mais por um serviço ferroviário que estava a ser prestado com uma oferta muito menor, muito insuficiente, com material ferroviário que, ao que julgo saber, nessa altura transitou para a posse do Estado para retirar o risco da exploração e do uso desse material do lado do concessionário privado para o lado do Estado. Portanto, havia um conjunto vasto e significativo e importante de críticas que apontámos na altura, e tudo isto num contexto em que o Estado pagava, e voltando às expressões populares que usávamos na altura e continuamos a usar, pagava com a língua de palmo. Pagavam as pessoas pelo transporte e pagava ao Estado de que maneira. Já com o senhor no governo, há uma resolução do Conselho de Ministros, que é 126 de 2005, do dia 8 de agosto, que estabelece a autorização de despesa de pagamento a Fertagos de 45,2 milhões de euros relativamente aos anos até 2005-2006, e na fase posterior a esse ano autorizava mais 57,6 milhões de euros. Portanto, num total
de 102 milhões de euros, números redondos, um pouco mais do que isso, mais IVA. Ora, se nós na altura tivemos estas observações e demos voz, já nesse momento, às críticas e à razão de queixa que as populações tinham, está bem claro e demonstrado que foi um processo negocial conduzido pelo governo anterior àquele em que participou e foi conduzido pelo seu antecessor, portanto, pelo ministro, na altura, António Mexia. O ministro que assina tem mais qualquer responsabilidade, um bocadinho mais do que pegar na caneta e assinar. E há pouco disse que no essencial, relativamente às opções, sentia-se confortável, sentia-se de acordo no essencial com aquelas opções. E eu gostava de lhe perguntar, nestes termos, se questões como estas, depois dos debates que a gente tinha aqui em que nós colocávamos isto tudo, portanto não foi por falta de aviso, se estas questões não tinham eco e não tinham razão de ser na análise que, entretanto, vinha fazendo sobre a necessidade de pôr em causa estas orientações. Muito obrigado. O Sr. Engenheiro sabe, com certeza não se esqueceu, que o número de passageiros quilómetro, transportados pela CP a nível nacional é várias vezes superior àquele que é transportado pela Fertax naqueles 56 km. Portanto, não estamos a falar, quando juntamos só na Grande Lisboa, aquilo que agora se chama sempre Lisboa, a linha de Sintra, a linha de Azambuja, a linha de Cascais, mais os serviços regionais da linha do Oeste, que são muito mais caros em termos de passageiro quilómetro, já para não falar nos intercidades, por aí fora, o transporte oferecido pela CP não tem comparação com a Fertax. E, no entanto, quando o senhor era ministro, atribuía 28 milhões de euros à CP e 10 milhões de euros à Fertax em 2006. Atribuía 30 milhões de euros à CP e 12 milhões e meio à Fertax em 2007. Atribuía 11,6 milhões de euros à Fertax e finalmente 97 mil euros na parte do sistema de passo social em relação à CP e 32 milhões de euros. Portanto, a proporção era mais coisa, menos coisa. O que a CP recebesse, a Fertax recebia um terço. Significa 3 terços para a CP, 3 quartos para a CP e 1 quarto para a Fertax. Era assim que se distribuía o dinheiro para o setor ferroviário, em compensações do Estado. E isto significa que aquilo que o senhor acabou de dizer, que o Estado gasta muito mais com a CP do que com a Fertax, pode ser verdade, comparando o todo nacional da CP com aquela linha da Fertax, mas se formos medir no indicador exigível, que é o passageiros quilómetro, a Fertax recebia muito mais do que a CP sempre recebeu. E as pessoas pagavam e pagam muito mais na Fertax do que na CP. E, portanto, quando faz a explicação mais genérica que fez agora, há um pequeno pormenor que subsiste, que é, paga mais o Estado, pagam mais as pessoas, e há lucros que estão a ser entregues ano após ano, 32 milhões de euros em dividendos, salvo erro, que ano após ano eram entregues aos acionistas privados. E eu termino, Sr. Presidente, deixando esta, digamos, insistência, mas esta questão de fundo, que é, então não ficou com a ideia que havia, de facto, aqui, em termos de peso relativo, uma despesa pública e uma despesa das populações que era incomportável em relação a este tipo de opções e de estratégias assente nas PPPs e na privatização da gestão. Muito obrigado. Senhor Deputado, a primeira pormenor que queria chamar a atenção, o Sr. Deputado disse que eu nunca atribuí nada. Onde é que foi buscar que eu atribuí não sei quantos milhões à Fertax? Eu atribuí. Onde é que o senhor foi buscar isso? O senhor faltou às reuniões todas do Conselho de Ministros quando isto se decidia? Não, mas qual Conselho de Ministros? Eu não faltei às reuniões. Então não fui eu que atribuí. Foi o Conselho de Ministros. Mas o senhor estava lá. Atribuí. Era o Ministro da Tutela. Claro. Isto foi à sua revelia? Não. Sr. Deputado, não é isso que eu estou a dizer. Mas estou eu a dizer. Foi à sua revelia? Não, claro que não foi. Então atribuiu.
Bom, mas o Sr. Deputado não está a pôr as coisas como se fosse um ato isolado, meu, da minha única responsabilidade. Não, foi um ato do Governo. Primeira Então, o questão. senhor Com o qual eu estive de acordo. Muito Segundo, bem, em particular, como também o Sr. Deputado, com certeza que sabe, ou tem a obrigação de saber, no que diz respeito ao acompanhamento e fiscalização dos contratos de concessão, na sua parte financeira, ela é de especial responsabilidade do Ministério das Finanças, também sabe. Por exemplo, o Sr. Deputado só estava para corrigir porque colocou isso, e depois as coisas são ouvidas na comunicação social, não é? Que eu fiz, não, quer dizer, eu participei nesse processo. Concordando com ele, claro. Claro, evidentemente, tenho todo o acordo. Passar agora ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares. Eu peço, entretanto, ao Sr. Vice-Presidente Emílio Guerreiro que substitua por uns minutos, porque tem que me deslocar ao plenário para intervir sobre um ponto. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, faz favor.